Bem, amigos do Blog Tats, nós estamos de volta. Boa tarde, galera. Fazia um certo tempo que a gente não se falava, né? Então vamos lá, 22 de março. O tempo passa, o tempo voa. Estamos já nos despedindo aí do primeiro trimestre de 2025. E quanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Inclusive com uma recuperação expressiva aí das cotações de bolsa, de fundos imobiliários, né? Ibovespa batendo muito próximo da sua máxima histórica, né? Já rompeu o 131, indo para o seu 132, 33. O IFIX também fazendo novas, se aproximando da sua máxima, né? Acho que foi 3.400, então 3.270, também está muito perto. Isso a despeito do Copom ter anunciado aí mais um aumento da taxa de juros e levado a Selic para os 14,25. Mas, Tetson, o que está acontecendo? Bom, pessoal, o mercado antecipa, ele reage antes, né? Pois bem, alguns já consideram que esse é o trade aí da eleição, já com as pesquisas com elevada rejeição do presidente e com potencial reunião em torno de um nome único, né, uma oposição única ao atual governo, na figura do Tarcísio, e começa a movimentar aí a questão, né? Os mercados estão leves, né? As PJs, os fundos se livraram das ações depois de tantas quedas e agora precisam recomprá-las. Então, né, um número finito de ações, poucas emissões nos períodos recentes, né? E com aumento de juros, né, não tem muita motivação para lançar novas ações. Você tem um estoque limitado e muita gente ao mesmo tempo querendo comprar. Né? Isso vale para ações, vale para fundos imobiliários. Isso explica bastante coisa, tá? Então aí desenha-se um cenário que, somado com esse mote aí, com essa iniciativa aí do trade que eles falam do trade das eleições, deve ter justificado aí a recente alta. Tivemos, bem verdade, um capital expressivo, né, estrangeiro entrando. Então tivemos muito capital estrangeiro entrando, que aciona um gatilho, né, de recompra. As pessoas veem os ativos subindo e falam, opa, eu estava vendido, a cotação só caía, quanto mais tempo eu ficar no quentinho da renda fixa, mais dinheiro eu vou ter para recomprar mais ações. E as ações começam a subir, essa conta começa a não fechar. Né? Não que ainda não seja convidativo, né? Ficar na renda fixa os seus 14,25%, mas pensando em longo prazo, né, os juros esperemos, né, que não tenha vindo para ficar por tanto tempo nesse patamar, e aí as pessoas começam a fazer, né, os seus juízos de valor. Mas o assunto desse vídeo, a motivação, foi este comunicado aqui que vocês devem ter visto aí na maior parte, né, vou até dar aumentar aqui. Quem tem ou quem está em algum grupo de fundos imobiliários viu essa fotinho aqui, com essa chamada, né? Por que os super ricos devem migrar para os fundos imobiliários em 2025? Uhul! Né? Agora vai, pessoal! Fundos imobiliários podem se beneficiar de projeto que garante isenção fiscal definitiva. Entenda as mudanças. Bom, achei prudente fazer o vídeo para chamar a atenção de vocês para alguns pontos, ok? Então, primeiro ponto, motivador. Né? Qual foi a celeuma do imposto de renda? O presidente, Lula, vetou, né, um artigo, né, um projeto, que concederia isenção fiscal para os fundos imobiliários de forma, né, integral e não na regra, né, em que o cotista, a pessoa física, tenha isenção desde que não se exponha, né, a mais de 10% do fundo, não tenha, o fundo tenha cotas negociadas em bolsa e mantenha a distribuição de 95%. Tá? Então, dadas aquelas condições, o fundo imobiliário era isento, mas para pessoa jurídica não é isento, para pessoas que têm mais de 10% não é isento. E a lei, do jeito que foi colocada, ela dava a isenção para o produto, ou seja, bastava você estar no produto para estar isento. E aí o presidente derrubou isso, porque consideraria um excedente, né, de benefício fiscal, que naquele momento não se fazia necessário.
Pois bem, criou-se uma celeuma. O entendimento foi que o presidente iria cancelar a isenção, né? Ou seja, de novo o fantasma da tributação dos FIIs rondando. E aí até o próprio ministro da Fazenda, o Haddad, falou, não, pessoal, a gente mesmo já vai propor um projeto para ajustar o texto, né? O texto ficou equivocado, porque daí ele isentaria todo mundo, inclusive as PJs. E como a gente vive num mundo de fake news, né? De cortes, de propagação rápida, né? De meias palavras, né? Isso tomou uma propensão muito grande e todo mundo entendeu que iria cair a isenção e, na verdade, eles só iam redigir o texto para que ficasse em consonância com a regra que já estava vigente. Tá? Isso deu oportunidade para político, né, que está vendo as eleições se aproximarem aí, ano que vem, né, começar a subir em palanque e fazer lobby, e também para o pessoal mais desesperado vender, já que a gente há uns 15, 20 dias atrás, um mês atrás, estava nas mínimas, né, e agora está nas máximas, né. Inclusive, um outro meme que circulou muito pelos grupos foi daquele cara que desistiu dos FIIs, vendeu tudo e postou nos grupos lá que não sei o que legal os FIIs e tal. Ele, tipo, em dezembro mais ou menos, deve ter vendido muito perto da mínima ou quase nela, porque dali em diante ficou de lado, caiu mais um pouco, ficou de lado e agora recentemente, né, estamos em, como eu falei no começo do vídeo, 23 de março de 25, a gente já subiu bem, né. Então assim, é nos momentos em que bate o maior desespero, que aquela frase célebre, né, do investidor de Omaha, compre ao som de canhões e venda ao som dos violinos, né? Para quem não é, né, um swing trader, né, que vai esperar para vender, que quer ficar fazendo buy hold, pelo menos, né, concentre suas maiores compras, seus maiores investimentos, né, quando parece que tudo vai acabar, ao invés de desmontar a carteira e vender. Enfim, esta manchete, pessoal, que me motivou a falar para vocês, ela vem aí num conjunto de outras, tá? Que teve essa daqui também. Então, nova proposta do governo pretende manter a isenção de fundos imobiliários e fiagros. Aí, ó, 21 de março. Então, foi redigida, então, de forma mais coerente, né, a nova proposta, para que ficasse claro a isenção para a pessoa física, 95%, não consideração de 10%, e etc, 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 como a gente já está acostumado. Então, é isso aí, tá? O resto todo, pessoal, é confete de político que quer subir no palanque depois, né, fazer o seu lobby e ganhar voto, né? A verdade seja dita. Mas já lá, na época, é que o pessoal, a mídia não deu atenção às comunicações do ministro, porque estava, né, naquele negócio do taxado, enfim. O meme estava rolando solto, o meme dá mais audiência e não se ateve aos fatos. Pois bem, muito bem-vinda a intercedência dos políticos, né, na defesa dos FIIs, dos FIAGROS. Eu acho que um lobby agro é muito bom, ajuda lá, o que tem que ajudar, mas também não pode ser visto de uma forma, né, unidirecional. A gente tem que olhar de forma ampla quais são os aspectos, quais são os impactos e as motivações. Muito bem. A grande proposta, né, dos lobbies, né, não era taxar, como o pessoal está botando nessa matéria aqui, né? Finalmente o governo revertendo um tiro no pé. Não é revertendo um tiro no pé, porque ele desde o começo falou que ele ia só ajustar o texto para não isentar completamente o produto. Porque o produto fundo imobiliário, a isenção está no investidor. É o investidor, cotista, pessoa física que tem o benefício da isenção. O produto fundo imobiliário sempre foi tributado, né? Aí a questão toda, né, da regulação da reforma tributária trouxe uma nova polêmica, né, que é o quê? Isso aqui. Como vai ficar a tributação para as altas rendas, tá? Eu já volto nessa tabela aqui, porque antes eu vou mostrar para vocês, como eu falei, daquela imagem que inicialmente a gente colocou, essa aqui, que vai abrir um site, que é este site aqui, do O Petróleo, que a gente, poxa galera,
Sério, tem muito portal e muita mídia aí para vocês se basearem, mas não necessariamente esse, tá? Esse aqui é um dos sites que mais divulga matéria chamativa, em que você vai ler, depois não tem nada a ver com o título, né? O headline, o que eles chamam de clickbait, né? Uma armadilha para você clicar, ele ganha o clique, ele ganha com visitas, e no final das contas, né? Eles jogam muitas matérias sensacionalistas e muitas matérias aqui que... Ai, essa aqui, por exemplo, soa quase uma propaganda, né? Um ato desesperado aí do setor para tentar chamar de volta a pessoa física que andou vendendo fundos imobiliários, porque caiu muito. E, enfim, ao invés de se preocupar, né, no cerne da questão do esvaziamento dos investidores de fundos imobiliários. Porque, né, a indústria de fundos imobiliários, né, começou a ser vista com maus olhos pelos seus cotistas mais tradicionais de mais tempo. Tá? Eu estive recentemente em reunião com vários investidores de grande vulto, de vários fundos, e eu ouvi meio que a seguinte frase como um consenso. Tá? O produto fundo imobiliário ele é muito bom para o gestor, para o consultor, para o administrador. O cotista está ali só para pagar a conta. Né? E isso leva a efeitos que a gente viu no mercado, aí, como a dilapidação de patrimônio de muitos fundos, né? Fundos sendo cotados a 20%, 30% do seu valor, né, patrimonial, da avaliação. A gente já discorreu sobre questão de laudos e avaliações. Já expliquei para vocês que, meu, é quase um faro, é um cálculo, mas ao mesmo tempo é um faro. O cara pode ajustar em função do laudo do ano passado, alguma coisa que ele já fez para manter, né, um certo discurso, e oscilar basicamente em função dos juros. Né? Então muda muito em função dos juros, muito mais do que em função de negociações, até porque o negócio imobiliário não é tão dinâmico assim quanto as cotações em bolsa. Então trouxe aí um investidor que gostaria de ficar para o longo prazo, mas que o mercado força a estar sempre olhando para o curto prazo, seja pelos assessores que estão ali motivados, né, em fazer as trocas periódicas de carteiras para receber suas comissões, seja pelos gestores que acabam, né, estando preocupados muito mais aí com as emissões e crescer o bolo, né, das taxas do que com a boa gestão dos fundos. E aí o que aconteceu? Um consenso no mercado. Né? O produto se tornou, né, um produto muito mais para quem o monta do que para quem participa dele, investe, corre o risco de verdade. Né? Então eu, investidor, cotista, estou lá, botei meu dinheirinho e eu posso tirar a mesma coisa que eu coloquei, muito menos do que eu coloquei, ou eventualmente, se eu der muita sorte, né, em algum momento de tempo mais do que eu coloquei. Via de regra, é isso que tem acontecido, é essa percepção. Né? Exceto para o pessoal que gira a carteira, que daí fica operando, fazendo os trades e saindo das ciladas e pegando as oportunidades e trocando. Para longo prazo, para o investidor que fez acúmulo de cotas, reinvestimento, mantém a carteira balanceada, ele vai conseguir um resultado legal. Por quê? Porque o mercado vai fazer o trabalho de corrigir as cotas. Né? Quando o juro cair, as cotas vão subir, e ele, dependendo do tempo, da janela de tempo que ele observar, ele vai ter uma sensação de que, olha, fiz bem. Né? Mas não é um consenso. Tem muita gente desconfiada do produto. Tem muitos grandes investidores. Pergunta para o Barça se ele investe em fundos imobiliários. Fala para ele, Barça, você investe em fundos imobiliários? E ele, o Barça fala isso já há muito tempo. Vocês acham que por causa da isenção do imposto de renda, o Barça vai passar a investir em fundos imobiliários? Ele tem uma pré-concepção do produto, né? Que é mais ou menos esse resumo que eu dei para vocês aí, que é um produto muito bom para os gestores. Não necessariamente ou não frequentemente para o cotista. Então, resumidamente aí, né? Produto fundo imobiliário passou a ser um filão para os investidores mega bilionários, isso vai fazer com que a gente tenha um rally de cota. Sinceramente, não por esse motivo. Talvez muito mais pela depreciação, pela baixa precificação, pela expectativa aí de uma redução no ritmo de aumento da Selic aí, conforme a última reunião, né? O último aumento de 1% contratado foi dado e agora permitiria o diretor ponderar um pouquinho em função da economia, né, aumentos menores, uma Selic terminal, ou seja, uma Selic de final de período menor do que a
a potencialmente esperada. O que a gente está vendo é muito mais uma correção em função disso e do trade, eleição e giro de capital mundial, né? As bolsas americanas ficaram muito caras, o pessoal está procurando, né? O smart money está vindo procurar ativos depreciados nas outras bolsas. Então, muito mais um efeito colateral desse cenário macro do que de uma coisa micro que tornou o fundo, né? E que é mais para vender uma manchete aqui, né? Para quem quiser ler, tá aí, né? Me chamou muito mais atenção, me motivou muito mais fazer o vídeo pelo fato de ter sido divulgado neste veículo do que qualquer coisa, mas enfim, né? Aí tem a participação dos políticos falando aí das frentes, e o mais interessante aí, né, seria essa questão dos títulos isentos, tá? O que existe de prático aí é o seguinte: nesta nova regra, né, nesta nova regra tributária, né, a reforma tributária, e esta imagem aqui que vai valer mais do que todo o vídeo, acho que assim, agradeçam essa matéria, esse clickbait aí, essa armadilha de clique aí, que o site ganhou com isso, pessoal. Vocês não vão ganhar lendo aquela matéria. Vocês vão ganhar muito mais olhando essa tabela aqui do que todo o resto. Então agradeçam, né? Porque daí vocês tiveram a oportunidade de chegar até isso. Pessoal, a nova reforma tributária, para quem tem produtos isentos e que recebe um fluxo alto, elevado, né, de rendimentos por ano, ela passa a cobrar, né, alíquotas aí em função do excedente aos 600 mil por ano. 600 mil por ano são 50 mil por mês, em média. Tá? Então, tá aí, como se chegou nos 600 mil. Então, até 50 mil por mês ou 600 por ano, o imposto é zerado. Entre 600 e 750, o excedente, né, a esse valor, passaria a pagar um imposto mínimo aí de 18.750. Isso mesmo que você pensou, é um break-even. Se você romper a barreira dos 600 mil, você já paga 18.750. Então, cuidado que esses 2,5% aqui é um cálculo em função do total. Só que o total você não paga se você ficar abaixo de 600 mil. Então, primeiro ponto aí que eu vejo, pessoal. Muita gente vai fazer gestão de carteira para não romper a barreira dos 600 mil. Então, muita gente que tinha carteira dividendeira, né, rendeira, né, dividendos, ações de altos dividendos, fundos imobiliários de altos dividendos que eram isentos, vão passar a questionar isso. Falar, poxa, se eu tenho 100, vamos supor, 100 mil reais que me geram uma renda aí, né, numa dada ação que paga muito dividendo, e eu tô perto, somando toda a minha carteira, de romper os coisas, para que eu vou pagar 18.750 se basta eu baixar, reduzir a exposição nesse ativo dividendeiro para não romper e não pagar o imposto, ou pelo menos para cair uma faixa menor, porque só tende a aumentar, pessoal. 750 a 900 mil, a alíquota mínima de 45 mil, de 900 mil a 1 milhão, a alíquota mínima de 78 mil. Então, eu acho que esta tabela que vai motivar muita gente a redesenhar suas carteiras para não romper, ou para pelo menos não pular de um patamar para outro, porque daí o imposto mínimo pesa e pesa bastante, 18 para 45, para 78, para 120 mil. Para quem não paga nada, passar a pagar 120 mil, é pouco, é justo, é alíquota de 10%. Beleza, não estou questionando a intenção. Estou questionando que uma pessoa que chegou nesse ponto, né, da sua vida, com esse valor de patrimônio, esse valor de renda, vai fazer as contas e vai ver que é muito mais interessante ele procurar um outro investimento que não gere renda, que seja, né, que ele pague lá o imposto na entrada e na saída, né, na valorização das cotas, já que fundo imobiliário já tem um imposto absurdo de 20% na valorização das cotas, e agora passaria a contar para incrementar, né, esse degrau aí tarifário. Então, se ele já não tinha fundo imobiliário, acho que dificilmente ele vai cair de cabeça num produto que vai empurrar ele ainda mais para cima nessa tabela de cobrança. Ponto, e aqui eu faço uma consideração. Existe a hipótese do governo tratar fundo imobiliário
como um veículo isento do novo imposto na reforma tributária. Isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Tá? Ele passaria a ser apresentado como um produto isento, assim como caderneta de poupança, que não é isso aqui que está sendo dito lá, hein? É uma outra discussão. Então, assim, é o que eu brinquei com o pessoal. Desfaz o fantasma de fundo ser tributado, mas coloca de novo na sala o fantasma de ele cair na conta, né, da questão da tributação. Né? Eu estou, enquanto falo aqui, procurando o trecho em que ele cita isso. Que passaria a vigorar como um produto isento, assim como as cadernetas de poupança e demais veículos de investimento. Né? Enfim, esse sim seria o grande filão que poderia atrair. Então, se fundo imobiliário continua como produto isento e ele entra como uma exceção na regra do novo imposto, ou seja, vejam, são duas mudanças, tá? Ó, tá aqui, ó, achei. Títulos isentos. Então, já na hora de cobrar o imposto devido, alguns rendimentos são excluídos, ou seja, você não vai considerar a renda deles para atingir esse patamar dos 600 mil. Não, ó, poupança, mobiliários, não imobiliários, algumas vendas de bens, títulos isentos, herança, enfim. Tem que colocar aqui fundos imobiliários. Não está. Tem que colocar. Então é aqui que entraria, se fosse proposto, essa questão toda do incentivo aí dos FIIs, tá? No meu ponto de vista, na minha opinião pessoal, para atrair um grande investidor que queria fugir, que quisesse fugir aí dessa alíquota. Tá? Da forma como está proposta. Fundo imobiliário permanece isento para pessoa física, só que entra na conta, né, dos rendimentos. Lá no seu ajuste anual da imposto da receita, você vai lançar lá tudo. Você tem que pagar 18.750. Você passou da coisa. Você já pagou 13 mil, tem que imposto extra de 5 mil. Né? Ele vai descontar aí o que você já contribuiu. Mas se o cara é aposentado, né, tem só investimento em fundo imobiliário, a única renda que ele tem no fundo imobiliário e passou dessa faixa, dificilmente ele vai ter tido algum outro imposto ali, então ele vai ter que contribuir com os 18.750 na primeira alíquota. Né? Depois essa brincadeira vai subindo, 45, né? O leão é faminto, pessoal. E aí vocês já fizeram a conta, pessoal? Eu fiz a conta, né, dos 2,5% para chegar aí nos 18. Né? Mas se você fizer a conta aqui, se 18.750 é o valor mínimo, e basta eu romper os 600 mil, a gente está com um valor um pouquinho mais alto aí, né? Concordam? Mas enfim, o imposto mínimo seria esse, tá? Então cuidado, pessoal, principalmente com este site aqui, que ao longo dos últimos meses eu percebi uma certa tendência em headlines com ações, né? Então chamam, dividendos do Banco do Brasil, dividendos da Petrobras, não sei o que da Vale, não sei o que da coisa, e agora está se voltando para fundos imobiliários. Ou seja, busquem sempre mais de uma fonte para confirmar a informação e ponderem, né, que tudo isso daqui é uma celeuma tributária que ainda está sendo proposta, vai ser modificada. Dificilmente o brasileiro vai aceitar um aumento de carga tributária, né? E aí já ficou comprovado que essa reforma tributária aumenta a nossa carga tributária, mesmo a gente tirando coisa velha, colocando uma tributação nova e moderna, o percentual final a que a gente vai chegar é um valor maior. E esses 3 pontinhos para o vídeo não ser censurado não gastam 1 minuto do vosso tempo, do tempo deles, né, para fazer economia, para segurar despesas do governo, para segurar gastos, né, o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos,
do pessoal alardeando, né, campanhas, ainda que extremistas, né, de corte de gastos, de desmantelamento, né, de estruturas que consumem. Imagina isso lá nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil se o cara resolvesse fazer DOI, sei lá o nome do órgão lá, para dar um superpoder aí de sair cortando despesa inútil, né, nesse nosso governo. Eu chuto que sem fazer muito esforço, o cara economizava aí uns metadinha, metade. Com certeza, só começando a cortar as gordurinhas do governo aí, seja dos governos, tá? Não vamos falar de um só, porque isso daí é praticamente uma capitania hereditária, né? Uma coisa que vai passando de um para outro, de um cacique político para outro, e as mordomias e regalias só aumentam, né? E a carga tributária no povo só aumenta, e o retorno desse valor pago, né, só aumenta. Então, quando eles vierem falar para vocês, mas o país da Europa tem a carga de 42, aqui a carga vai ser de 30. Tá caro, pessoal. Lá o cara tem 42 e não gasta mais nada, zero. 42 ele tem tudo. Ele paga com gosto, né? O vizinho denuncia o outro se você descobrir que o cara não pagou imposto. Porque ele sabe que se o cara não pagou imposto, depois vai sobrar mais para ele. Aqui você paga os 30 e depois tem que gastar mais 100 para fazer tudo que o governo não faz. Ou que o que ele fornece acaba sendo muito limitado, de baixa qualidade, né? Então o cara tem que ter... O cara paga os 30 de imposto para ter educação, mas ele tem que pagar escola particular se ele quiser ter ensino de qualidade. Ele paga os 30% de imposto, mas ele tem que pagar para morar num bairro melhor, para ter um carro blindado, para poder viver com o mínimo de segurança, porque não é dado segurança. O cara paga os 30% de imposto, ele tem que ter plano de saúde. Se ele depender do SUS, o SUS é muito bom para algumas coisas, mas para coisas mais corriqueiras, talvez, né, o plano de saúde até anda melhor. Então, ele tem que ter um plano de saúde para ele poder, né, ter o seu plano, o seu atendimento melhor. O SUS, pessoal, o sistema de saúde, ele aqui é muito bom se a gente comparar com os outros países. Tá? Tem lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara fica na porta do hospital e morre, porque lá não tem o que a gente tem aqui. Então, é que a população é muito grande, é muito concentrada em algumas regiões, você não tem um nível de distribuição disso por tudo. Então, assim, a questão tributária, a questão do imposto é uma questão social. Tem que ter imposto, todo mundo tem que pagar, né? Tem que ter ajuda para quem não teve condições e coisa. Tem que todo mundo contribuir um pouquinho para a conta não ficar muito pesada para ninguém, mas ao mesmo tempo, ninguém vai ser inocente de achar, e aí eu volto para o tema do vídeo, que o cara que está lá, que chegou num patrimônio vultuoso, que vai ter a sua tributação, ele não vai optar por fazer uma reengenharia no seu portfólio para ficar dentro das regras. Né? Você cria as regras, né, para que as pessoas se adaptem. Eu espero sim que a gente consiga reformar, né, fazer uma atualização aí das cobranças, porque a gente tem uma tributação incompreensível, é tanto imposto e tanta coisa, é imposto sobre imposto, é bitributação de todos os lados. Eu ainda acho que essa cobrança, né, dos impostos, no caso dos rendimentos, dos dividendos, se a empresa já pagou, eles dizem que vão conseguir calcular isso, eu duvido muito. Se a empresa já pagou imposto, isso vai sair da conta. Eu duvido. Isso aí vão jogar isso tudo no CPF. Se o cara recebeu mais, vão meter o facão. E não vai voltar. Você sabe que depois que institui, é difícil. Então, provavelmente, a gente vai acompanhar isso aí até um certo ponto. E num certo ponto em diante, vai começar a ter manifestação. E eu acho que muito mais perto das eleições vai ser motivo de manifestação. Até porque tudo isso que está sendo decidido hoje só começa a entrar aos poucos em 2026. Tá? Tudo isso que a gente vai ver ao longo desse ano, né, dessa reforma tributária, vai começar a ser implementado em 2026. Então a gente tem tempo ainda. Já muita gente já falando que isso não vai passar direto pela Câmara para aprovação, sem alteração. Vai ter muita gente, né, fazendo videozinho de corte, de chamada, tentando distorcer, tentando chamar atenção para problemas. É bom ficar atento. Mas não deixe de nortear os seus investimentos por decisões, né, como essas. Né? Mesmo que um dia venha a tributação dos FIIs, a gente já cansou de falar, né? Vai impactar pontualmente e depois de um certo tempo o mercado vai se equilibrar. Né? Pode ser que redistribua, a pessoa
estava muito concentrado em fundos imobiliários, vai distribuir entre fundos imobiliários ações e outros produtos, né, que remunerem. E por isso que voltamos, né, àquela máxima de que um portfólio bem equilibrado e bem organizado é melhor, né, é mais produtivo do que ficar pulando de um lado para outro, né, e gerando a alimentação desse nosso sistema fiscal tributário aí, tá? Gostaria de chamar a atenção dos amigos também para um fato, né, que a gente está cada vez mais explícito aí no mercado, que é o quê? Galera, o medo de perder dinheiro fez muita gente sair, né? Todo mundo tirou o dinheiro do país. Quem não conhece aí um investidor que pegou o seu capital e levou para fora? Tava muito fácil, né? Ainda mais com a atração, né, de Sete Magníficas, e agora são as Sete Malévolas, do mercado americano, do Trump Trade, né, de comprar porque o Trump vai revolucionar, e agora está começando a se decepcionar porque não está ligando muito para a queda das ações da Bolsa. Enfim, o mercado brasileiro está muito leve, as ações estão bastante massacradas, apesar de toda a alta recente, ainda estão bastante massacradas. Lembrando mais uma vez, né, a recomendação de compra-venda de investimentos de porcaria nenhuma, né, é mais ou menos um compartilhamento com vocês que eu faço aí o quê? 20, 25 anos que a gente está aí nessa luta? Então, vamos lá. A conscientização de vocês de que o mercado está muito leve, em algum momento, né? Os fundos multimercados que foram sangrados, pessoal. Quem não viu aí um gestor de fundo multimercado participando de um podcast, dando a entender aí para os seus cotistas que o produto dele tinha algum diferencial, né? Porque muita gente começou a ver que era muito mais fácil tirar o dinheiro, comprar os ativos direto, quando não, tirar todo o dinheiro local e mandar para fora, né? Então o mercado está muito leve. Se esses produtos voltarem a alocar parte de seus portfólios em ações, a gente vai ter um aumento de demanda pelo simples fato de o cara que estava com 0% de ações na carteira passou a ter 5, 2,5%, 7%, 10% na carteira, que não é um valor muito alto, tá? Acho que mesmo uma pessoa com 95% em renda fixa, ter 5% em renda variável é um percentual factível, né? Se esse cara está com 0, ele tem que comprar 5%, ele vai comprar do mercado. Então, um ambiente de alta de juros, a gente não está tendo emissões, não está tendo IPOs, não está tendo, né? Está difícil, né? Então, o volume, o estoque limitado. E se todo mundo bater no balcão para pegar produto, vai faltar, vai ter prateleira vazia. E o efeito de prateleira vazia é aumento de preços de forma muito disruptiva. Um colega postou num grupo aqui, né, a questão aí do efeito, né, da Bolsa Argentina, né, onde ativos extremamente depreciados, que era o que aconteceu com o Merval lá atrás, diante de um cenário de mudança, seja em função do trade político, de mudança de gestão, de qualquer coisa, você teve aí um rally, um rompante aí de alta de 3.000%, 5.000%. Então, não estamos falando de 10%, 15% que subiu agora, não. Estamos falando de uma coisa de mais longo prazo. E até ele, né, me mandou aqui a mensagem, porque eu estava brincando. Eu falei, mas o rally já começou, né? A gente estava em 118, 128? Não. 120. 125, vai. E aí já estamos em 131. Então, pô, já subiu 10% aí. Então, 118. E ele falou, não, Tets, não. Eu tô falando disso aqui, ó. Aí mostrou a foto, até coloquei no grupo lá, coloquei na comunidade também. A quantidade, né, que é um rally de verdade, né. Eu vou tentar, não sei se eu consegui mostrar agora para vocês essa imagem, eu vou tentar ver se eu mostro ela para a gente fechar o vídeo, só para vocês não ficarem imaginando o que é o rally. Mas basicamente, tá? Quando o pessoal fala de rally, né, fala-se de uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver se ele vai abrir. Peço perdão para vocês se eu não conseguir mostrar aqui. Nessas horas, a internet trava, nada funciona.
E lá vamos nós. Aqui, abriu. Então, pessoal, é isso aqui que a gente estava falando. Lá a gente teve ativos extremamente desvalorizados e de repente, né, as coisas foram se acomodando, mas a hora que a coisa engata mesmo, é... isso aqui em dólar, então é um pouco menos, isso aqui em ARS eu acho que é o peso deles, né? Enfim. Mas é uma coisa mais abrupta, né? Mais bruta, né? Então, é isso, pessoal. Então, fiquem atentos que o que aconteceu é garantia, é certeza, é indicação? Não, pessoal, não. É só troca de ideias, né? Então, a gente pode efetivamente ver, né, fundos imobiliários valorizando, assim como podemos ver ações valorizando, assim como podemos ver o mercado todo valorizando, não necessariamente quer dizer que agora o fundo imobiliário virou... Então, fuja um pouquinho dessa bolha que existe aí, nesses conglomerados, que qualquer dia vocês vão descobrir, né, que está tudo debaixo da batuta de uma só pessoa, ou de 2 ou 3 pessoas que ficam controlando esses sites, esses grupos aí, e cujo único interesse, no fundo, é pegar o pessoal mais incauto. Então, aprenda a separar, né, os produtos, os investimentos, né, pelo seu critério, olhando o resultado apresentado, olhando, né, e valorizando produtos que ao longo dos últimos 5, 10, 15 anos respeitaram os cotistas, né, trouxeram rendimentos consistentes, agregaram valor, né, tiveram patrimônio crescente, não decrescente, né, realizaram ofertas, realizaram oportunidades, ponderando sempre a opinião do cotista, né? Consultando o seu cotista antes de fazer uma emissão. Olha, cotista, você quer que a gente emita agora? Ou simplesmente jogando um batalhão de cotas nas costas do cotista, né, com valores extremamente pré-aprovados. Então, reflitam sobre tudo isso. Tá? Reflitam sobre como você vem sendo tratado. Porque o que acabou acontecendo com os fundos imobiliários, né, para fechar o nosso vídeo de hoje? Acabou que as pessoas ficaram com essa percepção de que o produto é muito bom para gestor, ruim para o cotista. E aí, as raras exceções, uma meia dúzia de fundos que se consolidaram, ou que criaram um histórico mais consistente, ou que pertence a um grande grupo conglomerado econômico, então, que de repente está mais focado no resultado de longo prazo e pode esperar e pode apresentar resultados mais consistentes, ou tem, né, muito mais a perder, né, manchando a sua imagem do que uma taxa pontual em um determinado período, e fechou o mercado. Né? A gente chegou a ter quase 400, 500 fundos imobiliários e agora a gente tem um desmonte dessa estrutura toda. Né? A gente viu uma abertura de gestora, de gestor de fundo imobiliário a cada semana e agora a gente está vendo o quê? Consolidação e aquisição. Um fundo comprando o outro e fechando, consolidando. Por quê? Porque o custo de manter um fundo aberto é muito grande. Né? Então todo esse otimismo do mercado tem que ser ponderado. Você, cotista, tem que sempre focar no longo prazo. E ter sempre, né, uma visão crítica dos produtos. Perguntar ao seu gestor, acompanhar o trabalho, evoluir e não sempre ficar, né, só com as chamadas do o assessor pediu para eu aprovar uma ordem aqui e comprar o fundo porque ele acha que é legal. Na verdade, ele está achando que já deu os 3 meses ali que ele precisa girar a sua carteira para ele ganhar novas taxas. Né? Então é muito perigoso, né, essa concentração aí do mercado em 1 ou 2 participantes e sobrecarregando ainda o poder de decisão de qual ativo alocar na mão de uma pessoa que está sendo remunerada por isso. Tá? Isso é um outro vídeo, dá para fazer uma discussão gigantesca sobre isso. Mas o vídeo de hoje é sobre a tributação dos fundos e por quê, né? Por que agora os fundos imobiliários vão atrair os super ricos? Será que vão mesmo, pessoal? Depois de tudo isso que eu falei, será que vocês acham que isso aqui que foi publicado é um clickbait? Ou tem fundamentos para não materializar? De novo, nada impede que os fundos subam. Né? A gente tem um cenário macro que está desenhando que provavelmente a gente vai ter um movimento de recuperação pelo giro do dinheiro, né? Pela troca, né? O pessoal está saindo de mercados que subiram muito e procurando mercados que estão depreciados. Então isso é um movimento natural.
Ah, Tetsu, você não gosta mais de fundos imobiliários? Gosto, pessoal. Como eu falei pro pessoal, continua sendo uma das maiores alocações da minha carteira. Só que a gente evolui com o tempo, né? Então uma carteira mais equilibrada, ter ações, ter fundos imobiliários, ter renda fixa, né? Ter investimento fora. Acho que tudo isso contribui para o longo prazo, para você não ficar abalado, como a gente... Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gente era 100% FII. Quem aqui que ouviu o vídeo até agora, que não foi ou que já não era daquele tempo, que a gente chegou a ficar 100% FII, né? Por quê? Galera, era o sonho, né? Produto isento, todo mês tem rendimento, e as cotas valorizavam com o tempo e repunham a inflação. Não era esse o mote que todo mundo tinha? Só que passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, estamos indo para 25 anos de acompanhamento dos fundos imobiliários já, e de investidor também. A gente chega à conclusão que o Brasil não é um país para principiantes, né? A gente tem que jogar o jogo com as peças que a gente tem. Então, assim, o melhor, o mais eficiente é um portfólio equilibrado que te permite aproveitar as distorções. Quando o fundo imobiliário derrete, você aproveita, né, o dinheiro de renda fixa ou de ações e leva para fundos imobiliários. Quando ações derretem, você aproveita o dinheiro da renda fixa ou de fundos imobiliários para as ações. Quando a renda fixa está dando uma oportunidade única, você aproveita o dinheiro dos fundos imobiliários, das ações, para comprar renda fixa e vai mantendo o seu portfólio equilibrado. Porque no final das contas, pessoal, é o teu travesseiro que vai ser o teu juiz, né? No mais, tenham todos um bom domingo, um bom final de semana. Espero que esse vídeo chegue até vocês. Se você gostou desse vídeo, ouviu, passe para um amigo que mereça, né, que precise ouvir esse nosso bate-papo aí de domingo, tá bom? Até mais, fui, espero vocês no blog.